Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos na presença do Senhor, iniciando o nosso culto de adoração, de consagração, e gostaríamos de abrir esse culto com uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, aleluia. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti, que nesta noite o Senhor possa administrar aos nossos corações a Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor, através da palavra ungida e abençoada, dirigida pelo Teu Santo Espírito, possa usar o pastor Américo para poder trazer, Senhor, aquilo que o Senhor tanto deseja explanar aos nossos corações, nos ajudando, nos admoestando, nos ensinando, fazendo-nos cada dia mais, Senhor, atentos à Tua vontade e ao Teu querer, e que venhamos verdadeiramente nos dedicar a estar na Tua presença de todo o coração. Eis-nos aqui nesta noite, que o Senhor possa prosperar a Tua palavra aos nossos corações, falando, ensinando, exortando, ajudando-nos, a nós e a todos aqueles que estão, Senhor, no momento participando dessas orações, dessa consagração, dessa reunião de louvor e adoração ao Senhor. Toma, meu Pai, toda a direção do Teu culto, seja nos louvores, na palavra, seja em todos os momentos o Senhor esteja presente, abençoando e dirigindo para a honra e glória do Teu santo nome, pois a Ti declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. E glória a Deus. Tenha uma boa noite. Aleluia, bendito seja o Senhor. Vamos celebrar o nosso Deus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se não quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se não quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar a minha adoração. Aleluia! Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se não quero te adorar,
estou aqui, Senhor, quero te adorar, anseio te adorar. Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a igreja te adora, a tua igreja te adora, a igreja te adora, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai, Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e a Ele todo o louvor, porque Ele tem nos visitado com suas infinitas misericórdias e suas copiosas bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia! O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Eu estava rindo na hora do louvor, porque sem demagogia, sem querer inventar, eu estava ouvindo uma voz cantando junto com a do Celcinho. Eu estava ouvindo uma voz gostosa cantando o louvor junto. Muito bom, muito bom, muito bom. Deus seja louvado, a Ele a honra, a glória e todo louvor. A nossa EBD foi no livro de Coríntios, e o Espírito Santo falou algo tremendamente, poderosamente ao meu coração aqui no livro de Coríntios. Coríntios capítulo 10, a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai mostrar algo tremendo para os nossos corações. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 e 5, depois nós vamos ter outros apontamentos que vai corroborar, que esses apontamentos vão corroborar com a mensagem que Paulo está dando aqui aos Coríntios, porque o Evangelho é um, mas é um todo.
E muitas das vezes você vai entender aquilo que o apóstolo está querendo ensinar quando você vai examinar, prescrutar, né? Tirar, correlacionar com outros pontos das escrituras, de outras epístolas. Você vai entender o que Paulo está querendo dizer. E às vezes isso está patente aos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Por isso que a Bíblia diz que no livro de Efésios, Deus deu profetas, evangelistas, pastores e mestres para que o seu povo pudesse ser bem aparamentado com as ferramentas espirituais para que pudesse usar. Paulo, em 2 Coríntios, ele está fazendo aqui uma mensagem a qual ele está expondo a sua vida, e uma mensagem assertiva para aqueles que tinham o coração voltado para Deus, para a obediência ao Senhor, e ao mesmo tempo ele está levando uma mensagem para aqueles que recebem a luz, a mensagem de luz, mas para aqueles que não recebem a luz, a mensagem de condenação nas trevas. Paulo não tem meia boca, não tem meio termo, mas se ensina ou não e prega o evangelho transparente. Aqui, por meio dessa mensagem de hoje, creio eu que o Espírito Santo vai fazer você sentir no seu coração, porque tanta luta, porque tanta prova, porque tantas vezes às vezes parece que não sai do lugar, há algo acontecendo. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo aqui em Coríntios. Aquele que começou a boa obra, que quando sai, deixa essa boa obra em boas mãos, preparada. Um pouco tempo depois, com menos de um ano, provavelmente, ele já tem a má notícia por Cloide, pela mulher viçosa, né, o vício. O vício estava cheio da vida do Espírito. Então, Cloide não conseguiu viver vendo toda aquela apostasia, toda aquela iniquidade, imoralidade. Ela corre e vai à fonte. A fonte aos olhos de Cloide era Paulo, que para ela o responsável, né? Chefe, o cabeça que abriu aquela igreja, ele deveria fazer algo, porque ela estava vendo o risco daquela igreja afundar na promiscuidade, na prostituição, e todo o trabalho do Espírito se perder. Mas para isso é necessário que alguém bota a cara. Quem é o escolhido para botar a cara, né? Quando você põe a cara, você leva muitas das vezes e você é esbofeteado, você é cuspido, você é rejeitado. E Paulo sempre teve essa disposição de colocar a sua face. Cloé não teve essa disposição. Talvez outros obreiros lá não teve, mas Paulo teve essa disposição. Por isso que ele fala, para quando eu for convosco, eu vou com a autoridade que me foi legada, vou usar ela. Ainda que seja duro, mas eu vou usar. Espero que quando eu for convosco, eu não tenha de usar essa autoridade, que eu chegue aí, eu já vejo, por meio das minhas epístolas, minhas cartas, as exortações, o vosso coração voltado para o Senhor. Mas se não tiver, a correção vai ser feita. Então nós vamos entender por que essa luta, né, tão grande, até os dias de hoje na minha vida, na sua vida. Paulo, ele determinou naquele dia no Caminhos, né, quando ele estava pelo Caminhos ali, onde é Damasco, né, que ele cai por terra. Tem uns que pensam que ele estava de cavalo. A Bíblia não fala nada disso, só diz que ele cai por terra. Cai por terra, você está em pé e você cai. Se você estiver montado numa cavalgadura, você vai cair. Mas a probabilidade de 99,9%, Paulo estava andando a pé, porque cavalo só tinha os oficiais romanos, a autoridade romana com a sua cavalaria, e os oficiais que andavam de cavalo. Na sua maioria, aqueles que faziam parte da cavalaria, que na maioria das vezes não era usado diretamente na cidade. Algumas vezes era necessário, era mais a centúria a pé que tomavam conta daquilo que já estava dominado. E Paulo sai ali pelo caminho de Damasco, ele vai cair por terra daquele encontro com Jesus, e ele determina em seu coração em servir aquele que ele chama de Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu aquele que fez ele cair por terra, que ele reconheceu que ele caiu por terra por poder. E ele diz: Senhor, quem és tu? Ele chama de Kyrios na língua hebraica. Senhor de maneira absoluta, não é o Senhor com pronome de tratamento para alguém mais velho. Aí ele fala: Kyrios, quem és tu? Tu és o Senhor, tu és algo sobrenatural. Ele reconhece: eu sou Jesus a quem tu persegue. E naquele dia Paulo se converte a Cristo, ele dá a sua vida para Cristo. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, nós vamos fazer alguns
pontos onde nós vamos correlacionar a mensagem de hoje. Eu ainda não entrei nela, ainda não li, estou introduzindo. Quando você vê as promessas, você vai ver Abraão, né? Isaac, Jacó, e toda vez que a promessa é feita, você vê que Abraão, nasce Isaac, não podia ter filho, tem um filho, e tem Ismael. Olha só como a coisa funciona. Ismael passa a simbolizar aquele que é o carnal, aquele que busca pela ira, busca por interesse, olha para as coisas terrenas. Isaac é a promessa espiritual. Então aqui já desde o princípio nós vamos ter, como lá no princípio, Caim e Abel, a carne e o espírito. Em Abraão, quando Deus faz o pacto com Abraão, a mesma coisa acontece por causa da desobediência do homem. O homem tem vista curta, o homem não consegue vislumbrar a beleza de Cristo, como Paulo fala assim, ó, que ninguém me veja como nada, mas que quando olhar para mim, não me veja, veja Cristo em mim, porque é Ele que está fazendo toda essa obra por meio da minha pessoa, porque eu sou nada. Quando vocês me receber, receba Cristo. Se receber Cristo, vocês vão temer, vocês vão respeitar, vocês vão colher o melhor dele. Se você olhar, Caim e Abel, né? Caim ali é o carnal, é aquele que representa o mal, a expressão da malignidade. Ele mata Abel, e depois nasce Sete, que passa a se invocar o nome do Senhor, mas a geração caimita já está existindo. Aí passa a perseguição da geração de Caim a perseguir os semitas, isso dura até hoje. Quando nasce Isaac, que é o sorriso nos lábios de Abraão, que é a promessa que vem à realidade, nasce Ismael. Ismael já tinha nascido primeiro. Nasce Isaac, mas Ismael já estava existindo. Foi o erro do homem. É aquilo que é humano. Aquilo que é humano vem primeiro, aquilo que é humano aparece na maioria das vezes primeiro. E aquilo que é divino, que está nesse mundo, que o povo, a pessoa está morta em delito e pecado, está abafado pelo que é humano. Então, nasce primeiro aquele que não é, aquele a quem não foi feita a promessa, depois nasce Isaac, e o primeiro persegue Isaac. Depois os filhos de Isaac, nasce Esaú e Jacó, não é isso? Aí quem vai perseguir quem? Esaú, desde antes de sair da madre e do ventre, Deus já havia profetizado que o maior serviria o menor. Esaú, eles foram gêmeos, entendeu? Eles nasceram na mesma placenta. Quando nasceu um, nasceu o outro garrado. Por isso que nasceu garrado no pé, foi da mesma placenta. Tem gêmeos que nascem com duas placentas, forma duas ali dentro. E tem gêmeos que é de uma só placenta. Então quando nasce, Esaú sai e Jacó agarra no pezinho dele. Não foi nada espiritual. Espiritualizaram isso. Aí deram o nome para o garoto de Jacó, porque deu a entender que ele queria nascer primeiro. Não, a criança lá dentro, ela se agarrou, né? Porque na realidade a profecia já havia sido feita. O mais velho servirá ao menor. Quem é o mais velho que nasce primeiro? Que saiu primeiro foi quem? Esaú. Então quem vem primeiro, desde o princípio, né? Que Caim mata Abel, Deus recebe a bênção de Abel, Sete nasce no lugar, toma o lugar ali de Abel, e Caim, a geração caimita, passa a perseguir a geração semita, e isso é fato. Isso só vai terminar ali, quando Deus destrói aqueles povos, e continua até hoje, se você ver, é isso. Aí nasce os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, aí Esaú vai perseguir Jacó. Esaú sendo o mais velho, direito de primogênito era dele, e ele não tinha uma vida condigna a isso. Ele gostava das prostitutas cananitas, ele gostava de aborrecer o pai, gostava de matar, de caçar, para se exibir como poderoso. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Jacó era cidadão pacato, amistoso, quer dizer, bom de conversar, tinha uma lábia danada, né? E do lar, era um cara honesto, gostava da casa, da mãe, interessado nas coisas espirituais. Deus, de antemão, que Deus conhece o futuro, o passado e o presente, já escolheu Jacó. Tudo o que acontece foi permissão divina, senão Deus não deixaria o Isaac ser enganado. Depois vinham os filhos de Jacó. Quem é o escolhido para promover a salvação de todos? O coitadinho do José, que a mãe dele teve ele, Benjamim morreu porque não pôde dar tantos filhos. Mas os filhos da outra, de Lia, veio em abundância, muitos filhos. Às vezes tu vê que as coisas espirituais,
Elas custam a sair, mas quando saem, são para a vida eterna, são para sempre, duram, nada pode abalar. Então a dificuldade sempre esteve e sempre vai estar aí. Se você olhar, Herodes, que condena, né? Pilatos, quer dizer, que condena Jesus à cruz, lavo minhas mãos na inocência desse justo. Ele é idumeu. O idumeu é descendente desses povos cainitas, entendeu? Então, até a cruz, ele foi perseguido. Até a cruz, o filho da promessa é perseguido pelo filho das trevas, pelos que muitas das vezes se acha que tem hegemonia, tem a primazia das coisas. Então, é difícil de você, às vezes, tentar explicar isso, a não ser que tu tenha uma vista voltada para a revelação e veja isso. Paulo aqui em Corinto está falando isso. Paulo, no caminho de Damasco, ele se converteu verdadeiramente. E existiam muitas pessoas que tinham aparência de sabedoria, né? Mas não eram sábios. A sabedoria deles não era a sabedoria revelada por Deus. Eles aqui começaram a pôr em dúvida o ministério de Paulo por fofocaria. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar isso nas Escrituras. Eles criavam fofoca, criavam disse-me-disse, criavam ideias mirabolantes, ideias sofismáticas que levavam engano à cabeça das pessoas, para as pessoas ficarem desacreditando no próprio apostolado de Paulo, que havia fundado aquela igreja com poder e grande glória da palavra. Deus libertou demônio, operou maravilha, ali Deus fez de tudo, curou, expulsou demônio, fez milagres. Eles viram tudo isso acontecer e depois estavam colocando, tentando, querendo deixar a dúvida entrar em seus corações, por causa da falácia. Falta, muitas das vezes, aí tem gente que fala, não irmão, tem que orar muito. Não, você tem que conhecer muito. Não adianta você orar se você não tiver conhecimento. Conhecimento também sem oração vira legalismo. Tem que ter um tempero, tem que orar, mas tem que conhecer. Para quê? Para você saber filtrar as coisas, saber olhar as coisas. Eu trabalhei com uma pessoa que ele uma vez disse para mim assim, você conhece ele? Pastor Américo, como que o senhor consegue ver isso? Que às vezes antes de acontecer eu falava, ó, chegou, vai dar problema. Ah, mas, pastor, eu falei, olha, só guarda o que eu te falei. Passou 6, 8 meses, 1 ano, pum, deu problema. Não, pastor, como é que o senhor sabia? Eu falei, irmão, orar é bom, mas discernimento de espírito é melhor. E Deus não me chamou, eu não caí de paraquedas no reino de Deus, não. Jesus me chamou. Jesus me tirou lá de trás da armalhada, me tirou do mal. E o diabo ele continua lutando para destruir. Mas nós vamos estar de pé até onde Deus permitir. Então você vai entender que o capítulo 10 de 2 Coríntios é bem claro aqui, ó, a autoridade de seu apostolado, a defesa pessoal do apóstolo Paulo. Ele está se defendendo. Isso é uma humilhação para ele, que havia dado tanto testemunho de homem de Deus. Ninguém tinha nada de falar daquele homem. Só porque ele foi para Éfeso, passou um período lá, agora ele caiu no descrédito das pessoas por causa de quê? Porque Paulo vai dizer que tinha obreiros, que se diziam ser obreiros de Cristo, mas Tito diz que os homens confessam ser de Deus, mas negam com a sua própria palavra, com aquilo que falam, e com as suas próprias obras. Então Paulo vai dizer assim para esses obreiros, né? Entre aspas, que estão espalhados por aí, não estou falando aqui de ninguém, estou pregando evangelho. Isso aqui é o raio-x para você aprender. Ou você aprende, ou você não aprende nada. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você simplesmente vive na carne. Paulo vai dizer para eles assim, ó, porque as armas da nossa milícia, né? Primeiro Paulo vai começar no versículo 3, que eu gosto dessa parte, que ele diz assim, ó, embora andando na carne, que ele está no corpo, não militamos segundo a carne. Embora andando, tenho eu também a capacidade de usar dessas mesmas virtudes que tu está usando, né? Mas não andamos, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, não milito segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nós sofismas. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele pregou o evangelho à igreja de Corinto verdadeiro.
Paulo, ele lançou por terra todo sofisma, todo engano, toda a ideia de simpatia, toda a ideia, ó, Deus vai te abençoar, só quem crê levanta a mão para o céu, dá um brado de glória, porque Deus vai te abençoar. Virou shopping center de mercadoria barata a igreja. Então o indivíduo está dentro da igreja e vem esses camaradas, esses pangaré, pica-fumo, cara de pau, só quem crê levanta a mão para o céu e dá um brado de glória, porque ele quer arrancar glória e aleluia das pessoas, satisfaz o ego desse pregador, ouvir glória, as pessoas cantar, é bonito as pessoas dar glória, mas dê glória quando Deus tocar no teu coração, quando a palavra penetrar, quando a palavra transmitir alguma coisa, quando os valores do reino entrar em você, não é o pregador ficar usando de malícia para trazer glória e aleluia para Deus, não chega nem no céu, fica debaixo do teto da igreja, porque esse glória e aleluia é para o pregador, sinceramente, é para o pregador, ele que quer ouvir glória e aleluia. Deus quer ver um coração transformado. Paulo está dizendo, ó, embora eu esteja na carne como vocês, andando em pé no chão como vocês, as minhas armas não são as armas que vocês usam, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo o poder de Satanás e todo conhecimento sofismático, ou seja, sofismático é aquilo que parece verdade, mas não é verdade, aquilo que engana a pessoa, põe a pessoa dentro de uma redoma de engano. Olha, esse ano Deus vai fazer algo na sua vida, é jargão, Deus vai fazer algo na sua vida, vai. Lá na vida do traficante de arma, traficante de droga, no alcoólatra, Deus vai fazer algo na vida dele, se ele permitir Deus entrar no coração dele. Se ele resistir à mensagem do evangelho, Deus não vai fazer nada nele. Nós temos que abrir o nosso coração. Paulo, quando cai no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele fala, quem és tu? E tenta olhar, Senhor, Kyrios. Diretamente, vê lá no original que ele vai falar, quem és tu, Kyrios? Senhor. Senhor, Kyrios é absoluto, é ser divino, ele reconhece como uma autoridade sobrenatural, mas eu quero saber quem é tu, porque Paulo tinha conhecimento dos deuses da época, dos Exus enganadores, que andavam, que se manifestavam, como Ecrom, como deusa Diana, foi o mesmo que se manifestou muitas das vezes na terra de Abraão, que ele não gostava. Então, um período da humanidade, esses espíritos se materializavam, as pessoas viam eles se materializavam, tomavam forma. Quem quebra isso? Cristo na cruz, tira todo o poder me dado no céu e na terra, acabou a brincadeira de Satanás. Mas o que ele pode fazer hoje é descer em médio aí e botar o cara torto e ficar pulando. Agora, ele se materializar, não pode. Com as pessoas contam, eu fico rindo, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra a ele, acabou. Não tem para ninguém. Então, as pessoas contam historinha, eu fico olhando. A vontade que eu tenho, eu falo, irmão, é mentira, não tem essas coisas. Porque eu vi, então você pode ver qualquer coisa, no fundo é mentira. Existem coisas sobrenaturais, mas ele não pode se manifestar mais de maneira visível. Então o que nós estamos vendo Paulo dizer aqui, ó, as nossas armas são poderosas em Deus, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Que arma é essa que Paulo está falando? Vou mostrar para você já. Mas já vou te dizer o que, ó, tá aqui. Essa arma é poderosa. Essa arma destrói poderes, né? Poderosa de Deus, destruindo fortalezas. O que são fortalezas? São falsos ensinos, falsos conhecimentos que mantêm as pessoas presas dentro da fortaleza da mentira de Satanás. As pessoas hoje, muitas pessoas presas em dogmas humanos, em costumes humanos, praticando coisas como isso fosse espiritualizar elas. Isso não espiritualiza ninguém, certas coisas que se faz. Às vezes eu evito de falar porque tem gente que não gosta. Mas você pode jejuar o mês inteiro, meu filho, isso não te torna espiritual. Budistas, umbandistas, islâmicos e outras religiões que têm espalhado pela face da terra também fazem jejum. E aí, como é que fica isso? Essas coisas não tornam vocês subir desse monte todo dia da semana, passar 4, 5 horas lá em cima, não te torna um homem espiritual. A única coisa que te torna um ser espiritual, Deus fala lá no passado com o profeta, qual a contenda que eu tenho com os moradores da terra? É que na terra não há conhecimento de Deus,
naquela época jejuava, orava? Sim, jejuava, orava, mas Deus reclama do conhecimento, que quando você conhece, conhecimento para nós é conhecimento, é você ter conhecimento geral de alguma coisa, mas para conhecimento para Deus é conhecer e ter intimidade. Conheçamos, por isso ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e venhamos a ter intimidade com Ele, para que essa intimidade prossiga este conhecimento. Paulo está falando aqui que ele tem esse conhecimento que ele passa para as pessoas por meio deste evangelho poderoso. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas, para corroborar com o que nós estamos aqui lendo. Gálatas 5, Paulo vai falar assim, digo porém, Paulo está falando lá em Coríntios, em 2 Coríntios, que nós estamos aqui, 10:4, que as armas dele não são carnais, mas espirituais. Que arma é essa? Já vou antecipar para você, a palavra de Deus. Mas ele vai dizer, digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aqueles homens que estavam tentando denegrir a imagem de Paulo, atrapalhar o ministério de Paulo, estavam na carne. Por estar na carne, eles são instrumento de Satanás. Por ser instrumento de Satanás, é um empecilho dentro da casa de Deus, trazendo sofismas, criando fortalezas na mente das pessoas. Tem gente que pensa que ele só vai ser abençoado se ele fizer campanha de 50 dias. Não, você é abençoado se tu crê de todo o coração. Jesus chegava assim, crê tu de todo o coração, a pessoa falava, creio, Senhor, então veja, seja curado. Já crê tudo, então faz uma campanha de 50 dias aqui, 20 sexta-feira, 15 segunda, quarta, 10 quarta-feira, que aí eu vou te abençoar, eu vou ver que tua fé é grande. Deus não precisa disso. Deus sabe quando o indivíduo está crendo de todo o coração, e o milagre acontece na hora. Mas porque eu fiz a campanha e comecei, que você foi vendo, fez a campanha, foi ouvindo um pregador, foi ouvindo outro, até que tua fé acende naquele dia que tua fé abre o clarão para Deus, dizendo, Senhor, estou aqui, eu creio, Deus vai alcançar você com milagre. Então não adianta nós ficar falando firulas. Hoje as pessoas criam fortaleza no coração das pessoas, limitando o poder de Deus, a campanha de tantos dias. Eu posso fazer uma campanha aqui na minha igreja? Posso, mas não é a verdade que o evangelho transmite. Então vamos fazer um culto de oração, é muito melhor. Você vem no culto de oração e faz aí a sua corrente de fé, pode fazer a corrente de fé dele, vem até você alcançar a fé para ser abençoado. Mas eu, como pastor, limitar a operação do Espírito, a quantidade de dias, quantidade de meses, aí fica difícil essas coisas. Então Paulo era um indivíduo que pregava o evangelho verdadeiro, pregava a revelação verdadeira, então ele arrumava muitos inimigos. Por isso que muitas das vezes você quer pregar, você é impedido, as pessoas estão com fortalezas dentro de seu coração, falsos conhecimentos, falsas doutrinas, falsos ensinos, sofismas, e não querem se libertar disso porque sentem prazer nessas coisas, não querem ser amigo de Deus. Não conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Devemos descer o vale da humilhação e debaixo da autoridade do poder de Deus sobre esta graça, invocarmos o nome dele para alcançar conhecimento, para podermos estar saudáveis, sadios na presença do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, é o que eu falei. Lá sempre teve, a carne vem primeiro para o Espírito, vem depois o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso é algo dentro da natureza humana. A carne está forte, ela luta contra a vida que quer nascer dentro de você. A carne tem preguiça de ler, a carne é propícia às coisas fáceis. A carne, ela é como um passarinho dentro do ninho, ela abre o bico e quer comidinha na boca. Agora, o Espírito não. O Espírito, a Bíblia diz que ele prescruta, ele vai até a divisão da juntas e medulas, e divide tudo. Ou seja, o Espírito é aquele que separa todas as coisas, para discernir as coisas de maneira correta, dentro da sua ordem, decentemente, para que ele possa ter comunhão com aquele que é o Senhor de todas as coisas. A carne não, a carne quer tudo de uma vez só, ela não tem ordem, ela não tem respeito, ela não seleciona, ela junta, mistura, e vamos que vamos, porque tudo vai dar certo. E no final das contas as pessoas dizem, é do Senhor, é para o Senhor. Deus está vendo tudo isso, está vendo sim. A Bíblia diz, maldito aquele que serve ao Senhor relaxadamente. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Que lei é essa daqui? A lei da escravidão, não é a lei mosaica, não. A lei mosaica servia para apontar o pecador e dizer para ele assim: ó, tu é pecador e tu é escravo do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo estava em Éfeso, tem que ir a Corinto para resolver esses problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto. E lá em Corinto ele diz: olha, não vou usar, apesar de eu estar na carne como vocês estão na carne, pé no chão, diante de vocês, eu não vou usar as mesmas armas de vocês, porque as minhas armas não são carnais. Paulo está dizendo assim: ó, vocês são carnais, vocês estão me caluniando, vocês estão porfiando comigo, vocês estão cometendo pecado de ciúme, vocês têm ira de mim, vocês promovem dissensões, facções, dividem o povo, formam um grupo no meio do povo, vocês se embriagam, estão interessados na bênção financeira que vocês podem arrancar das pessoas, vocês são glutões. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: não vou usar essas armas contra vocês, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Qual eram as armas que Paulo usava? Vamos aqui no livro de Efésios, veja se você está no espírito ou está na carne. Efésios capítulo 6, olha como você correlaciona uma coisa com a outra. Paulo está dizendo assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, porque vai vir outra luta, vai vir outro problema, porque você continua na carne, ou seja, no corpo. Você vai ter investida de Satanás contra você. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele resume todas as armas, tudo isso é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. O que Paulo está falando? Ó, cuide de ver quem está falando mal de mim aí. Vocês conhecem o meu proceder, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem que se levanta aí uns judaizantes, pessoas que com invejas, porfias, ciúmes, contendas, e tentam derrubar o meu ministério porque são usados pelo diabo. E a igreja hoje não percebe essas coisas. Está acontecendo diante da face de todo mundo, e todo mundo diz: eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de Apolo, eu sou do irmão fulano, eu gosto de ouvir o pregador tal, porque quando eu ouço, mas eu rio muito, eu saio de lá muito feliz na carne, e o espírito despreparado, o espírito desmotivado, o espírito precisando de carne para poder se satisfazer, para poder se alegrar. Se fosse tão bom, você deixaria de praticar o que pratica. Se fosse tão bom, você deixaria de ver como vive, pulando de galho em galho, procurando alguma coisa que possa satisfazer o seu ego. Quem tem Deus, ele serve Jesus onde ele está. Todo dia eu falei para a pessoa: meu amigo, onde eu estiver, eu estou com Jesus, eu quero saber. O diabo pode pegar, virar do avesso, bater, chutar, me jogar a lama, tentar vestir roupa de lobo, roupa de tudo. Eu sou de Jesus. E quem nos julga é o Senhor. Ele sabe, ele conhece os corações. Então Paulo está falando aqui que as nossas armas são poderosas em Deus. Qual é essa arma? Paulo vai falar assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Por quê? Firme nessa palavra. O que é que Jesus falou? Construir vossa casa sobre a rocha. Que é a rocha ali? Não é Jesus ali, ele fala da palavra. Se é a rocha,
que nós podemos construir. Então essa rocha aqui é onde nós estamos firmados, é uma armadura, é o lugar onde eu encravo, né, as minhas raízes, eu me sustento com essa palavra, eu me alimento com essa palavra. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, que é isso, vestindo-vos com a couraça da justiça. Que é a couraça da justiça? É o conhecimento da verdade e a prática da verdade. Como você vai mostrar que você é justificado por Cristo e anda em caminho de justiça na prática da justiça? Uma vez vestido da verdade, você pratica essa verdade, e essa verdade praticada são atos de justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é calçar o pé com a preparação do Evangelho da Paz? Você não vai mais andar em caminho de escravidão. Você é livre em Cristo para servi-lo aonde você estiver. Aí vamos aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nem precisa de interpretar isso aqui. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo aqui se resume nisso. Isso aqui é revestimento, isso aqui é veste espiritual, é espada, é escudo, é broquel. Você está revestido disso aqui. Se você tiver o quê? Conhecimento. Por meio desse conhecimento você quebra fortalezas. O que é a fortaleza? As falsas doutrinas. Por meio desse conhecimento você livra as pessoas de sofisma. O que é sofisma? Ensinos enganosos que foram colocados no coração das pessoas para enganar. Estão lá achando que estão abafando. Oh, glória a Deus, aleluia. E hoje isso, a igreja está cheia dessas coisas. Você vem aqui, leva esse envelope e traz o melhor para Deus. E a pessoa já sabe que o melhor para Deus é a nota de 200, né? A maior nota que você tiver. Porque Deus só vai te abençoar dependendo da quantidade de cifras que tu colocar aqui no gasofilácio ou na salva. Deus não abençoa mais a pessoa por fé, pagamento. Então temos que ter cuidado com essas coisas. A bênção financeira, ela depende daquilo que você semeia. Se eu semeio a verdade, eu colho a verdade. Se eu colho a verdade, eu colho prosperidade, colho bênção, eu colho salvação. Eu não preciso de fazer esforço para ser próspero. A prosperidade vem porque Deus faz brotar alimento e bênção até no deserto. A vida de Isaac é isso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisa de interpretação isso? Não. Com toda oração e súplica. Olha só. Primeiro ele fala do revestimento desse conhecimento. Depois ele diz com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Pode ver que Espírito aqui está com letra maiúscula e não com minúscula. Porque ele fala, orando em todo o tempo no Espírito, que o Espírito Santo se faz presente dentro do templo que é você. Presta atenção. Primeiro ele dá todo o caminho a ser trilhado para você conseguir alcançar o Espírito. Você tem que se revestir, ó. Vamos de novo aqui para você entender. Eu não estou com pressa de pregar hoje. Eu quero que você entenda isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ei, pastor. E uma coisa pode falar. Interessante. Pode ver que o único local que ele fala, por exemplo, quando ele falando, o senhor estava falando sobre a preparação do Evangelho da Paz. Mas ele fala assim, ó, e tomando sobretudo o escudo da fé, ele diz, glória, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o escudo da fé, quando a pessoa ainda toma posse do escudo da fé, ele tem o poder de apagar todos os dardos. É todos. Não é todos. Todos os dardos, todas as investidas, todos os momentos que o diabo possa se levantar contra você. Quando você está com o escudo da fé, você simplesmente detona todos eles. Detona tudo, porque Paulo está em Corinto, levando força ao coração de uma igreja que começou pelo Espírito e agora estava na carne. Paulo está levando o quê? Para vencer aquilo que é carnal, aquilo que é espiritual. O que é espiritual? A revelação dessa palavra. Então diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Aí você vai vendo aqui, ó,
Vamos ver qual é a armadura de Deus. Couraça da justiça é essa palavra, e você está vestido dela. Como que essa palavra se transforma numa couraça de justiça? As pessoas têm que olhar para você e saber que o teu testemunho de vida é a prática daquilo que você prega. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é viver de acordo com o que isso aqui ensina. Você não está aí fazendo guerra com as pessoas, fofoca da vida dos outros, saindo com a mulher dos outros, cobiçando a riqueza dos outros, fazendo covardia com as pessoas, com o teu próximo, e se escondendo atrás de uma cara de peroba, dizendo que você é uma excelente pessoa. Deixa de se enganar, tu vai para o inferno, o diabo vai devorar a tua carne no sepulcro, a teu espírito, a alma vai para o inferno, ser prisioneiro onde o bicho não morre, o fogo não apaga, por causa da falta de conhecimento. Não viva como um bruto, seja inteligente, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Que escudo da fé é esse? É isso aqui. Como eu vou poder me proteger das astutas ciladas de Satanás? Ai, pastor, astuta cilada do diabo, o macumbeiro, o feiticeiro do inferno vai estar fazendo jejum, que ele morra de fome lá, meu querido. Eu lembro que eu servi a Deus na igreja, minha esposa está aí que é testemunha disso. Pai de santo estava lá jejuando no gongá dele lá, oferecendo galinha, cabrito para o diabo me destruir. Aí diz que o caboclo baixou nele e falou assim: é melhor tu não mexer com aquele homem lá não. Aí o pai de santo perguntou para o demônio assim, incorporado na outra mãe de santo: mas por quê? Fala, tu não está vendo? Tu não consegue ver? Olha aí para tu ver. Aí diz que o pai de santo falou: o que é que eu estou vendo? O demônio falou para ele: olha quem está de pé nesse trono vestido de branco te olhando, tu vai ficar mexendo com esse indivíduo? Aí o feiticeiro que estava lá, viu isso acontecer, pergunta a minha esposa. Ele foi para a Universal e se converteu. Aí foi visitar a minha igreja. Quando ele viu o horário, ele falou: pastor, é você. Por isso que ele falou que era o pastor da igreja ali atrás. Eu pensei que fosse o pastor da Universal, mas é você. Aí eu, o que que tem? Ah, pastor, eu quero dar testemunho. Foi lá e deu testemunho na igreja. Falou: pastor, eu estava lá, eu vi. Quando o caboclo falou para o pai de santo, que estava jejuando, querendo matar cabrito, dando despacho para calar sua boca, porque o Senhor fechou o céu aqui e travou todas as encruzilhadas, porque eu orava e jejuava, porque a prostituição lá era demais. Era jovem, criança de 12, 13 anos se prostituindo. Eu falei: não pode acontecer isso aqui, eu vou quebrar isso. Deus, aí comecei a orar. Aí, primeira coisa que aconteceu, a polícia falou: acabou o negócio que tinha na praça, onde a prostituição corria solta. Eu comecei a orar, a polícia acabou com aquilo, acabou. Nunca mais teve, nunca mais. Aí o povo ficou, né, com aquilo, acabou. Aí o pai de santo ficou doido, que ele colocava um despacho na primeira entrada do bairro, o outro despacho lá na outra entrada. Então ele calçava o bairro estava na mão do diabo. E quando eu fui para lá, eu não sabia disso, mas eu senti opressão. Eu falei: Senhor, eu vou orar, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui, vai acabar com isso aqui. Primeira coisa que fez foi acabar com parte que tinha na praça lá, que vivia de coisas erradas. Acabou com aquilo, aí acabou a bagunça. Aí o pai de santo ficou doido, queria descobrir quem era. Aí parece que ele descobriu que era eu, que o demônio falou para ele. Ele queria me destruir de qualquer jeito, até que ele lá junto com outra mãe de santo lá, diz que era uma senhora negra grandona, né, com cabelo liso. A mulher tinha uma negra do cabelo liso. Ele falou: pastor, ela manifestou lá o caboclo. Ele falou para ela: tu não vê que tu não pode com esse homem? Tu não vê o que tu está fazendo? Você vai ser destruído. Se você ficar fazendo isso, tu vai ser destruído. Eu vou chegar aqui daqui a pouco, você vê. Se escandaliza não, porque aconteceu o que eu estou falando aqui. Falou: tu vai ser destruído. Você vai ser destruído. Ele vai te destruir. Ele quem? O demônio falando com ele, estava bom, o demônio, a mulher incorporada do demônio. Falou: tu não vê que esse homem branco, grande, está no pé no trono te olhando? Tu não pode com ele? Não vai tocar naquele homem, porque aquele homem é dele. Aí diz que o pai de santo ficou meio assim, mas continuou fazendo lá o tal do despacho. Aí o que acontece? Ele pegou aqui do 37, um bandido lá pagou ele para fazer um corpo fechado para ele. E ele pediu boi, calçado, pé calçado esquerdo com tantas caixas de cerveja, o outro pé direito do boi com não sei quantos frangos, o outro com não sei quantos quilos de carne. E o vagabundo marginal lá bancou tudo. Aí passou um mês, o
vagabundo achou que o próximo valeu. Mas peraí, os caras foram, quase me matou, quase eu morri. Que corpo fechado é esse, rapaz? E tal, foi lá. Aí, um dia, chegaram lá na casa dele e entraram dentro para não fazer barulho e mataram todo mundo dentro de casa. Deram um tiro. Aí foram ver no outro dia, estava todo mundo morto. O cara matou a marretada mesmo. A marreta e machado. Matou todo mundo a marreta e machado. A vizinha do lado, anos depois, comprou o terreno, o centro e veio pedir para mim: pastor, eu quero que o senhor ore por essa chave. Aí eu orei, falei: quer aquela assim, ele senta, assim, eu falei: ah, não. Aí eu orei com o maior prazer: senhor, toma na tua mão. Falei: ó, quebra tudo e faz uma casa lá para o teu filho. Ela quebrou tudo e fez uma casa para o filho dela e mora lá até hoje, é feliz até hoje. Falei: está tudo desfeito aí, porque Deus já foi aí e desfez. Quer dizer, continuou com a rebeldia, mesmo, ó, bota na cabeça de vocês. O diabo monta a fortaleza no coração do indivíduo, que mesmo o indivíduo, sendo avisado, ele não crê, não acredita que aquilo é verdade. O próprio demônio falou para ele: ó, tu vai ficar mexendo com esse homem, aquele homem branco lá em cima vai te destruir. Cuidado com o que ele está fazendo, não se meta com aquele homem lá. Está falando de mim, eu não sabia. Ele continuou, fez lá vagabundo, Deus permitiu, o vagabundo não gostou do trabalho, veio e matou ele, família, todo mundo. Não ficou um vivo. Os caras entraram de assalto e a mulher do lado que comprou o terreno, ela viu tudo. Ela falou: pastor, eu vi quando os caras chegaram de madrugada, meu filho tinha acabado de sair, graças a Deus, eu estava acordado, quando eu vi os carros chegando, eu fiquei da janela assim olhando, eles pularam o muro, pastor, eu não pude fazer nada. Quando eu vi, pastor, fiquei olhando, não teve barulho, eles entraram, durou mais ou menos 10 minutos, no máximo. Eles entraram, escutei uns barulhos, espancadão, mas não deu um tiro, ninguém gritou, ninguém fez nada, e depois foram embora. Aí eu fui dormir, não sabia o que tinha acontecido. Aí 2 dias depois, a pessoa foi lá chamar ele, estava todo mundo lá, aí a polícia foi lá, teve que tirar os corpos, tudo lá. Por quê? O diabo bota isso na cabeça das pessoas: não, tu pode, vai dar certo, faz isso. Dentro da igreja é a mesma coisa. Tem esse jargão evangélico hoje, não? Só quem crê que esse ano você vai arrebentar, levanta a mão e dá um brado de glória. Aí o rebelde não ora, não vai à escola bíblica, não faz um curso da palavra de Deus, ele não pega nem na Bíblia dele para ler, ele não pede ajuda para receber educação da palavra de Deus a ninguém, presbítero, pastor de escola bíblica, nada, obreiro que dá aula nas coisas, não quer saber de nada, ele quer ser abençoado. Igreja não é feitiçaria, igreja não tem simpatia, igreja é vida vivida na prática com santificação, transformando os vossos pensamentos por meio da palavra de Deus. Por isso Paulo diz aqui em Efésios, ó, transformai-vos, né? Paulo diz assim, ó: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estava escravo do príncipe deste mundo, mas Paulo fala aqui, ó: transformai-vos pelo vosso novo conhecimento em Cristo Jesus. Em Efésios ele fala isso, né? Por que ele diz que tem que ser transformado? A Bíblia tem que ter o domínio dessa nova natureza. Você não pode viver com as armas que não são do Espírito. Quais armas que não são do Espírito? Se todas essas armas que Paulo está falando aqui, no final ele diz que elas são poderosas para apagar todos os dardos inflamados do maligno, aqui não está dizendo que é por meio da oração, apesar que ele fecha dizendo com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? É por meio do conhecimento praticado no seu cotidiano, de uma vida vivida, você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, que tu fala com Ele todo momento, e Ele te santifica por meio desse diálogo com Ele, que é por meio da presença da palavra em seu coração. Crente que não vai a BD, crente que não quer ler Bíblia, não adianta você jejuar, subir monte, descer monte. O que mais tem é crente derrotado, subindo monte, descendo monte, desempregado, não gosta de trabalho, não tem cuidado da esposa, não tem cuidado da família, não tem cuidado de ninguém, salvo aqueles que são responsáveis. Muitas das vezes a mulher é incompetente, o filho é um incompetente, ébrio, viciado, e a Bíblia diz que o filho não pode dar testemunho pelo pai, nem o pai dá testemunho pelo filho. Cada um vai dar o seu próprio testemunho, ninguém vai ser julgado pelo que o outro faz. Então, salvo isso,
Mas fora disso, essas pessoas, na maioria das vezes, querem subir desse monte para dar aquele ar de espiritual e nem conhecem as Escrituras. Se baseiam em promessas que são realidades, mas para a vida de quem vive a palavra de Deus. Não adianta, Deus não negocia a verdade. Às vezes as pessoas pensam que estão andando no Espírito, mas não estão. Qual é o fruto do Espírito? Vamos lá em Gálatas 5. Nós já lemos, mas vamos ler hoje, porque é didática a pregação hoje. Gálatas 5 diz o quê? Ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então existe uma concupiscência na minha carne. O Espírito, como nós estávamos aqui, que eu disse, ó, a letra aqui é maiúscula. Desculpa. A letra aqui é maiúscula em Efésios, né? Diz aqui, ó, orando em todo o tempo no Espírito, a letra maiúscula. Que o Espírito está dentro de você e ele corrobora com você, com gemidos inexprimíveis, para a tua oração chegar a Deus, Deus ouvir ela e responder você. Mas você precisa estar em santificação, obedecendo essa palavra, com essa palavra dentro de você. Não adianta você não ter vida com Deus e querer bênção de Deus. Não adianta você não ter conhecimento de Deus e querer relacionamento com Deus. Ninguém casa com a mulher que ele não se relaciona. Ela nem quer ver ele, não conhece ele. Mas se você tem um casamento com Deus, se você é igreja de Deus, tem que se relacionar com Deus por meio dessa palavra. E essa palavra que tira você do caminho de maldição. Qual é o caminho de maldição? Olha aqui, olha o caminho de maldição. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Nós já vamos daqui a pouco caminhando para o final, mas tem muito tempo ainda. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aonde Paulo previne sobre tudo isso? Vamos ver aqui, tá? Romanos 13, 13. Vamos lá em Romanos 13, 13? Vamos rapidinho, Romanos. É aqui do lado, desfolha a Bíblia aí. Você que diz, eu vou ser abençoado, eu quero a bênção de Deus, mas não quer conhecer o Evangelho, não quer conhecer a palavra. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quais são as concupiscências da carne? Tudo que eu li aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ah, pastor, eu preciso, a carne é fraca. O preguiçoso se defende com essa palavra. Não, pastor, mas a carne é fraca. É porque você é fraco mesmo. Você tem tibieza de espírito, ou seja, você tem fraqueza de espírito. Você não se apega às verdades divinas como tem que se apegar. Você prefere as coisas fáceis, os caminhos mais fáceis, os caminhos mais maneiros para você. É o jeitinho brasileiro, infelizmente tem que falar assim. Não tem jeitinho com Deus. Aqui fala da nova vida, fala da nova Jerusalém, fala da cidade santa que é descida de Deus para os homens que se santificaram por meio dessa palavra e andaram nela. Essa é a verdade. Isso é para pastor, para presbítero, diácono, para crente, para qualquer um. Para islâmico, budista, católico, não interessa a religião que você professa, essa palavra é para você. Sem essa palavra não tem vida, sem essa palavra não tem comunhão. Aí o apóstolo vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito aqui são as virtudes que são promovidas no homem por meio da autoridade da palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor,
Verdadeiro amor só é colocado no coração do homem quando ele tem conhecimento dessa palavra, se relaciona com Deus. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que essas coisas mostram que o homem é carnal. E se você é carnal, Deus não habita em você. Eu já vi pessoas que arrogam para ela o título de escolhido de Deus, mas quando estava comigo de frente a frente, no particular, se demonstrou ser um dos mais ímpios dos homens que eu conheci. O tempo todo falando comigo, tentando me enganar, tentando me passar para trás, e eu ali olhando. Interessante que o Espírito Santo falou para mim: olhe bem nos olhos dele, que eu quero olhar nos olhos dele. Como ele não tem Deus na vida dele, e Deus estava na vida do simples, né? Do pobre coitado, e eu estava olhando para ele, de repente eu parei de olhar, porque eu falei: poxa, está me enganando, está me ludibriando, está querendo me enganar, mesmo depois de eu ter feito tudo que eu já fiz por essa vida, essa pessoa está desse jeito. Aí Deus falou para mim assim: ó, levanta a tua cabeça e olha dentro dos olhos dele, fixa os teus olhos nos olhos dele. Eu levantei a cabeça, olhei e fiquei olhando dentro dos olhos dele, e Deus falou: pode permanecer assim, que eu quero ver. Quer dizer, a pessoa estava ali me atacando com as suas malícias, né, com as suas mazelas que ele tem dentro dela, e Deus olhando para ele. Sabe por que isso vai valer um dia? Não fez, eu estava lá olhando para você, eu vi você, os meus olhos te viam mentir, os meus olhos te viam ludibriar. Então cuidado quando você está fazendo algo contra alguém, seja ele quem for, porque o ser humano é propriedade de Deus, foi comprado por bom preço na cruz. Isso qualquer um de nós, por isso que Cristo tem autoridade. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e ele tem autoridade de dar a vida eterna e colocar no inferno. Falou: não temei ao homem, mas a Deus, que Deus tem poder para dar a vida eterna e para colocar no inferno. Então esse nós devemos temer. E quando Deus diz temer a Deus, Deus fala: conheça-o. Você só teme a Deus se você o conhecer. Se você não conhecer a Deus, você não teme a Deus. É um religioso barato, de porta de boteco. Verdadeiros servos de Deus e seguidores de Deus, ele respeita o próximo. Ele tem o fruto do Espírito. Ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem benignidade dentro dele, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você diz servir a Deus e odeia o teu próximo ao ponto de matar, destruir? Que Deus é esse que tu serve? Não é o Deus criador do céu e da terra, não é o eterno, poderoso, o santo, o Senhor do céu, do cosmos, o criador de todas as coisas, porque ele enviou o seu filho para que o mundo pudesse ser salvo por ele, ser salvo da mente obtusa, de um coração fechado, estúpido, que vive como bruto. Comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Então Paulo está corrigindo a igreja de Coríntios, dizendo: olha, eu não posso me igualar a vocês ainda, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vocês podem fazer essas coisas todas comigo, mas eu não posso fazer essas coisas com vocês. Mas uma coisa eu posso fazer com vocês: falar a verdade, porque a verdade é que traz a qualidade é que traz a separação, e a separação nós vamos ver na eternidade. Que adianta você hoje sujar a tua boca com pecado, limpar e falar: ninguém viu, eu me satisfiz, acusar o justo, pisar o justo, trair o justo, como que se nada fosse acontecer com você. Paulo diz que aqueles que praticam os frutos da carne, ele diz com letras redondas e garrafais, não, Efésios, ele diz assim, não, bem claro, assim também os não sei se aqui é Efésios, né?
Tomai toda a armadura de Deus, fruto do Espírito em Gálatas. Vamos em Gálatas, desculpa, é Gálatas 5. Paulo fala assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, Deus enviou o seu Filho. Está aqui, achei. Oh, Jesus. Mas, ora, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que são essas coisas? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que são essas coisas? Ira, idolatria, feitiçaria, inimizade, bebedice, idolatria, facções, porfias, dissensões, desobediência. Então as pessoas estão desobedecendo, bebendo, se embriagando, falando o que quer, agindo da maneira que quer, são idólatras, feiticeiros, produzem inimizade, lascívias, pensamentos libidinosos, impurezas de toda parte na sua vida, usando o uso contrário à sua natureza, se prostituem, mesmo conhecendo a Deus, não tem temor de Deus, como o Senhor de todas as coisas, não vão herdar o reino de Deus. Então o que Paulo está falando para a igreja de Corintos, repreendendo os falsos mestres e repreendendo os crentes fracos, está dizendo assim, ó, vocês fizeram fofoca de mim, vocês têm esse direito, vocês falam de mim, vocês promovem porfias, discórdias, dissensões, mas eu não posso, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está falando, eu sou obediente à revelação divina que eu recebi, eu amo intensamente, prego a palavra de Deus, e a prova do amor de um pastor pelo seu povo é pregar a verdade. A prova do amor de um líder pela sua igreja é dar a verdade a esse povo. Líder que paga pregador para ele chegar lá e levar mensagem sofismática, dogmática, humana, natural, que não promove no coração do povo um crescimento espiritual, uma riqueza espiritual, ele é covarde, assassino, está matando o corpo de Cristo, levando à falência espiritual. Então nós temos hoje grandes e excelentes pregadores, mas você hoje vê as pessoas aí pagando altos salários, altos cachês para o indivíduo levar uma mensagem sofismática, cheio de glória a Deus e aleluia, dança do aviãozinho, panela de pressão, xaramará, barabarabá, para todo lado. Meu querido, mas a palavra de Deus que deve ser pregada, ensinada para o indivíduo estar preparado para poder destruir todos os sofismas, todo dado inflamado do maligno não está. Então a igreja fraca, que quando vê um feiticeiro que trabalha com magia negra, fica tremendo o corpo, falta correr para o colo de Jesus no céu, ou então com o rabinho entre as pernas, correr para debaixo do trono do Senhor, Senhor, e Deus vai olhar assim e falar, meu servo que está aqui, ô meu servo, ô Jesus, que servo é esse? Eu lembro de uma certa feita, eu vou dar testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu estava num lugar, a pessoa entrou endemoniada e veio com a fúria assim, e eu sem entender, que eu falei, você não está esperando aquilo? E aquele dia eu estava na igreja, orando, jejuando e lendo a palavra, que eu falei, vou estar na escola bíblica dominical, domingo, eu estava lendo, jejuando, orando, buscando o Senhor. Eu tinha deixado o meu trabalho, deixei a minha loja com a minha esposa e fui abrir a igreja onde nós estávamos fundando um ministério, que lá abria 5 horas, então às vezes eu ficava de 5 até 7 da noite dentro da igreja, sozinho, eu limpava banheiro lá, varria o chão, fazia as coisas, e ali eu ia louvando a Deus, adorando ao Senhor, jejuando, buscando o Senhor. Eu lembro que entrou uma mulher irada, com a cara fechada assim para mim, e aquela mulher veio, aí quando ela abriu para falar a boca, para falar comigo, ela, eu vim para falar com você, eu tenho algo para falar com você, uma voz de criança. Eu falei, mas uma mulher dessa grande, grandona, branca, né? Já passou para a eternidade, já está com o Senhor. E quando ela falou daquele jeito, eu falei, senhora, eu estava sozinho, fiquei meio sem jeito, isso é bom, o obreiro está sozinho na igreja, para nós terminarmos a nossa mensagem. Falei, senhora, eu olhei para ela e algo falou assim, vai lá e ora por ela. Falei, vem aqui que eu vou orar pela senhora. Ela veio, mas não era ela, era o demônio levando ela.
Então, quando ela chegou perto de uma mesa grande de madeira, né? Uma mesa cor de mogno, né? Bem tipo os bancos que está aqui, grande, tinha um pote de óleo lá que a gente sempre levava para orar no quarto, a gente passava às vezes 1 hora, 2 horas ali orando aquele óleo apresentado a Deus. Aí eu peguei, quando eu toquei a mão no óleo, que eu botei o dedo, que eu levei assim para ungir ela, meu irmão, aquela mulher voou mais ou menos 1,70 m de altura, assim para trás, dá um pulo assim, e ela ia cair em cima desses mesmos bancos que está aí. Então aqui agora, quando ela voou assim, que eu falei, Jesus tem misericórdia, aí ela parou no alto assim, ó. Ela parou no alto com as pernas para baixo, os braços assim, parou no alto. Eu só vi isso em mágico, um truque na televisão. Ela parou no alto na minha frente, levitando, negócio de uns 2 a 3 segundos, aí aquilo, ela subiu quase 2 metros de altura. Algo pegou ela assim, trouxe, ela caiu de joelho, do meu lado assim. Quando ela caiu, o demônio já foi tirando as coisas do braço dela, e eu percebi que estava endemoniada com aquilo que eu estava vendo. Eu falei, Jesus tem misericórdia, eu estou sozinho aqui, e eu ao mesmo tempo vendo e ao mesmo tempo falando com Deus. Deus, tem uns problemas. Na época tinha tido uns fatos em algumas igrejas, que eu não vou falar o nome, que os pastores tinham sido presos, que expulsaram o demônio e machucaram as pessoas, né? Tinha dado alguns problemas de justiça. Isso foi em 1997, 98 aproximadamente. Tinha dado problema de justiça, e nós estávamos muito receosos com isso, e nós trabalhávamos ali com a obra de libertação. Então, quando ela cai de joelho no chão e o inimigo começa a atirar, eu me afastei um pouco dela e falei, Espírito Santo, faz aquilo que tu tem de fazer. Eu vi Deus libertar aquela mulher. Eu vi depois aquela mulher me chamar, eu ir na casa dela, era dona de um gongá inteiro. Nós fomos lá por obra e graça do Espírito Santo, Deus desfez aquele gongá todo e me usou para desfazer aquilo tudo, tiramos tudo. Deus revelou o que estava em cima do telhado, que estava dentro do gongá, e Deus me revelou que estava até enterrado no chão. E a filha da mulher, como é que o senhor sabe que minha mãe enterrou isso aí? Eu falei, está enterrado e vai deixar enterrado. Agora o que está lá dentro da fossa ela vai apanhar. Como que o senhor sabe que tem coisa dentro da fossa, minha filha? Deus sabe de tudo. A filha não estava acostumada de ver aquilo, ficou perplexa. Deus salvou a mãe, e a filha até hoje ainda caminha para a igreja, e ela já está aí, creio eu, na eternidade, porque Deus preparou e levou. Porque eu quero te dizer como isso aconteceu, pregando a verdade que destruiu sofismas, fortaleza no coração daquela mulher. Lembro que eu expulsava os demônios dela na casa dela quando eu fui fazer a libertação, para nós encerrarmos, que já vai dar quase a hora de terminar o culto, e eu expulsando os demônios dela, e entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, e ela ficava assim, meu Deus, pastor Américo. Aí teve uma hora que eu expulsei e falei, em nome de Jesus, você não volta mais não vai voltar mais, que eu já estava cansado de expulsar demônio toda hora, expulsava um, entrava outro. Eu sou fulano de tal agora, eu sou fulano de tal, eu sou fulano não sei o que, eu sou que tranca o fundo, eu sou que tranca o caixão, eu sou que fecha o cemitério. Falei, ó, em nome de Jesus, ninguém entra mais nela, em nome de Jesus. Aí eu lembro que ela ficou do meu lado, assim com a mão mordendo. Assim, eu falei, o que a senhora está sentindo? Ô pastor, eu estou vendo eles de olho aberto. Eu falei, então agora, tá vendo de olho aberto? Tá, eu falei, eu não estou vendo não. Aí comecei, que normalmente eu vejo, mas eu não estou vendo. Ai pastor, eu estou vendo, tá tudo aqui dentro da minha casa, aí no muro, eu não aguento isso. Eu falei, então agora a senhora vai pegar o dedão, sim. A senhora agora é serva de Deus, olha para mim. Ela olhou, se cheio, respira. Ela falou, tu é serva de Deus. Ela falou, eu sou serva de Deus. Olha para eles agora que Deus vai te dar autoridade. Meu irmão, a mulher respirou, o olho dela parece que brilhou assim para mim. Falei, aponta para eles e começa a expulsar no nome de Jesus. Ela começou, ai pastor, eu falei, é agora, meu irmão, nunca. Ela começou, ó, em nome de Jesus eu te repreendo. Meu irmão, quando ela viu primeiro fugir, aí ela ousou, ela falou, sai você também, e sai você. E começou andando no quintal, expulsando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, eu estou expulsando eles, estão me obedecendo. Eu falei, porque agora Deus está contigo. E ela mesmo teve a autoridade de expulsar ele. Depois ela disse que eu saí de lá, depois de ter quebrado tudo, desfeito tudo. Foi, pastor, de noite eles apareceram. Eu levantei e falei, oh, em nome de Jesus, eu não sei vocês nunca mais. Em nome de Jesus, eu falei, pastor, eles explodiam. E minha casa ficava com cheiro.
de chiqueiro, um cheiro de enxofre. Eu falei, é assim mesmo. Depois ir embora. Eu falei, depois eles levam o cheiro dele, que eles estão fedidos. Mas pastor, eu falei, é aquilo lá que tu estava servindo. E aquela mulher não quis mais servir os impostos. Por quê? Deus libertou. Porque foi quebrado o sofisma, foi quebrado as fortalezas de Satanás. Como? Por meio da palavra, da autoridade do Evangelho. Muitas vezes ela veio na minha casa perguntar, receber doutrina, receber conhecimento, receber força, e nós dávamos ali, e ela permaneceu e prevaleceu, e Deus fez como Ele quis. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero dizer para você, se não tem sido fácil no seu ministério, porque você mantém o punho firme na verdade, você prefere a qualidade da palavra de Deus, não a quantidade de glória a Deus, aleluia, mas a qualidade. Você prefere andar no Senhor, você prefere estar com Deus, você prefere se revestir de Cristo, como Paulo fala em Efésios, como Paulo fala em Gálatas. Então saiba que você estando revestido de Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser odiado, as pessoas vão porfiar contigo, vão ter ira, inveja, as pessoas vão querer te devorar, porque sempre a carne vai limitar com o Espírito, não só a tua, mas aqueles que estão na carne à sua volta, vão ser seus inimigos, velados, mas vão ser. Isso são pastores que estão na carne, presbíteros, pessoas que eclesiasticamente ocupam uma autoridade na igreja, são membros de igrejas usados na carne, muitas das vezes são filhos dentro de casa que não querem compromisso com Deus, vão querer ser usados pelo Satanás, vão ser instrumentos de Satanás para atrapalhar a sua caminhada. Às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu marido, não importa de onde venha a peleja, o que importa é que você tem que estar revestido com toda a armadura de Deus, e falar como Paulo, com ousadia, com intrepidez, e com gratidão, e com entendimento, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e desfazer sofismas, mentiras dentro da igreja. Deus te levantou como profeta aqui, né? Profeta por ofício, profeta pregador dessa palavra. Então pregue ela no tempo e fora do tempo. A falta de ensino faz o indivíduo falar assim, não pastor, eu sou profeta, porque ele quer pregar adivinhação para os outros, ele quer falar adivinhação. Isso não funciona, isso não é verdade. Tem muita gente se intitulando profeta aí, que estão estudando a situação climática da Terra, pegando as ideias dos cientistas, indo para o YouTube, fala, Deus me revelou que vai acontecer. Eu nunca falei isso, mas hoje eu falei com a contribuinte lá do Rio Grande do Sul. Antes da pandemia, Deus me revelou que a igreja dele ia ficar vazia. Eu não consegui entender aquilo. Aí veio a pandemia e a igreja ficou vazia. Eu falei, Deus me revelou isso. E eu falei até com aquele irmão que trabalhava comigo lá. Você conhece ele sabe disso. E só que isso que eu vou contar agora para vocês, eu não falei para ninguém até hoje. Quando eu falei para uma pessoa, eu vou contar para vocês que são aqui os participantes, rapidinho, vai demorar nem 5 minutos, depois desse testemunho nós vamos encerrar. Aproximadamente 1 ano antes da pandemia, eu tive uma revelação em sonho. Eu sonhei que nessa revelação era algo nítido, eu via tudo, era revelação divina. Eu sonhei que aqui do lado, dessa direção aqui mesmo que eu estou para você que está aí do outro lado da telinha, aqui é o lado sul da minha casa, aqui é o sul, aqui é o oeste, aqui é o norte e aqui é o leste. A minha casa é de frente para o leste, o nascer do sol. De manhã cedo o sol vai lá dentro da minha casa, lá dentro do meu quintal. Então eu sonhei que do lado sul aqui da minha casa, as ondas aqui tem umas montanhas, né? Tem muitas montanhas, tem a primeira aqui, depois tem um vale, depois tem outras montanhas, tem um vale, tem outras montanhas, e depois vem o oceano, que é ali a orla da Barra, da Tijuca, né? Recreio e Grumarim, aí vem embora, Sepitiba, tudo aqui. Eu sou cercado de praia, mas aí 40 quilômetros de distância mais ou menos. Mas ainda assim, eu tive um sonho que as águas vinham cobrindo as montanhas, e eu via as águas vindo, as águas vinham, eu ficava, meu Deus, eu estava nessa casa aqui. Aí eu falava assim, vou correr, mas eu não estava mais, a minha esposa não se fazia presente, nessa revelação eu estava só. Aí eu falei, vou correr, vou para a casa da minha mãe, que fica aqui uns 150 metros aproximadamente.
que a casa da minha mãe é um prédio muito bem construído. Meu pai na época gastou muito dinheiro, fez uma sapata ali, tem os ferros grossos, e é um prédio que tem estrutura, já suportou vários tornados que passou por aqui. Aquilo na época, quando eu era jovem, as pessoas corriam para lá, meu pai fechava as portas da loja dele e as pessoas iam para ali, enquanto muitas das casas estavam caindo, perdendo o telhado, e as pessoas abrigadas ali. Então nessa revelação eu corria para a casa da minha mãe e subia para cima da laje. De cima da laje da casa da minha mãe dá para ver os prédios que foram construídos da Marinha, né? Que também está no alto. Esses prédios, parte deles, a maioria deles não ficaram dentro da água, só a parte de baixo. Então eu via as ondas vindo e cobria. Quando ela passava pelo aquele monte que tem aqui na frente, o monte tem uma pedra quadrada, onde eu já subi, já orei muito lá. Então quando ela chegava ali, ela chegava a faixa de 20 metros de altura, mais ou menos. Uma boa quantidade de água, e eu chegava a ver por cima de todas as montanhas. Quando ela passava daquela pedra, ela quebrava, pá, como quebra na praia. Irmão, vinha varrendo tudo, era horrível. As águas vinham levantando tudo. Eu comecei a ver aquilo, eu fiquei apavorado com aquilo. Aí, como é longe aqui, quase uns 60 quilômetros de distância, conforme veio trazendo, depois as águas só faziam barulho, como se estivesse quebrando muita coisa, destruindo, moendo. Aí as águas vinham e começavam a cobrir, a alagar tudo. Eu falei, meu Deus, vai alagar tudo. Quando eu olhei para o oeste, vinha outra onda de lá para cá. Primeiro veio do sul, depois do lado oeste veio outra onda gigante. Eu falei, meu Deus, agora do lado de cá veio de Angra dos Reis, aquela onda gigantesca, pau! Mas ela quebrou muito bem longe, mas ainda assim as águas veio, subiu. Aí eu estou vendo o prédio da minha mãe, já estava lá cobrindo o primeiro andar. Aí eu falei, meu Deus, será que vem mais? Quando eu olho para o norte aqui, meu irmão, veio outra bicha daqui, mais gigantesca, aí bateu, pá, lá longe. Depois que passou daquelas montanhas do Mendanha, aí ela explode no chão, pá, mas foi um troço tão tremendo, que as águas entraram por aqui, carregou tudo, até minha casinha foi embora. Ô Jesus, tem misericórdia. Eu vi aquilo, falei, caramba, mas eu estou aqui. Aí eu vi quando as águas pegaram o prédio da minha mãe, pai, o prédio mexeu todo, eu lá em cima agarrado na parede, falando, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. As águas subiram quase transbordando por cima do prédio, e eu ali vendo a água entrando em tudo. Eu falei, meu Deus, eu estava sozinho lá naquele prédio. E a água batendo em tudo, mas do lado leste não veio nada, ficou sem vir uma onda. E veio, e as águas cobriram isso tudo. Eu olhava assim para lá, as árvores caíram todas, isso virou um vale, como um mar assim. E eu fiquei perplexo com aquilo. Até hoje eu guardo aquilo no meu coração. Então agora, depois de alguns anos, depois da pandemia, né, que ele falou, no sonho que eu tive, na revelação que eu tive, a igreja ficar vazia. A igreja ficou vazia, eu presenciei isso. Eu ficava lá, né? Peguei até Covid lá, porque eu ficava atendendo as pessoas, a maioria das pessoas com Covid, eu acabei pegando Covid também. Eu peguei Covid 3 vezes, depois vim para casa, peguei 4, depois quando saiu o tal da Omicron, peguei o Omicron também. A médica até falou comigo, o senhor não morre mais de Covid não, porque você já pegou, só ela fez 3 testes em mim ali, e os 3 deu, e os outros 2 eu fiz ali, um no Estidó, e todos os outros 2 no Estidó. Tudo, e Deus livrando. Aí depois, no sul, aí veio o sul do Brasil agora com essa enchente, não sei se está relacionado a isso, mas do norte, eu não sei o que tem no norte, na cidade que tem com o norte, não tem bom presságio para lá, né? E no oeste, quer dizer, e no norte. O norte aqui não tem bom presságio nem no oeste, mas veio primeiro do sul, depois veio do oeste, depois veio do norte. Mas a que veio do norte veio pior do que todas as outras. Então eu tenho isso no coração, mas eu fico alarmando as pessoas? Não, irmão, vamos orar, porque aquilo que tiver de ser, ninguém vai impedir de ser. Então não fica aí apavorada, a irmã ligou apavorada, não fica apavorada não.
Eu lembro que Deus falou que os meus eu vou guardar e eu não os perco de vista. Deus conhece os que são seus. Fique firme. Às vezes a pessoa fica assim, o meu filho não está na igreja, o meu tio não está na igreja. Meu querido, cada um vai prestar conta da sua própria vida. Você já pregou, já falou, não quer? A pessoa é livre para escolher aonde ele vai passar a eternidade. Seja filho, seja parente, seja quem for, a realidade é essa. Tem que estar pronto para isso. Então que Deus possa te abençoar. Firme no Senhor, santifique-se por meio dessa palavra, valorize esta palavra e não viva na prática de sofismas. Não permita fortalezas ser formadas em seu coração, falsa doutrina, falso conhecimento. Vá para a escola bíblica, aprenda a palavra de Deus, busque o Espírito Santo, medite com Ele, pergunte a Ele. Ele é a tua unção e a unção do Santo ensinará todas as coisas aos filhos de Deus. O mais que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Você, se quiser ofertar a Deus, eu sei que trouxe oferta, está livre para isso, que o Espírito Santo possa te abençoar ricamente. Nós vamos aqui oferecer as nossas ofertas ao Senhor. Quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Senhor, abençoa a oferta do teu povo, teus servos, que o Senhor possa prosperar. Receba no trono de sua glória, meu Pai. Nos envia o teu Espírito para a tua palavra. Graça te damos, ó Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. E lembre-se, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e desfazer sofisma, falsos conhecimentos. Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus.